Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Já alguma vez entregaste o teu coração inteiro a alguém em silêncio, sem pedir nada em troca, esperando apenas que essa pessoa te visse, te valorizasse, te amasse um pouco mais alto? Deixa-me contar-te sobre a Emily. Ela tem 32 anos, está grávida do primeiro filho, e sentada numa cozinha modesta em Denver enquanto a chuva bate suavemente na janela. Mas o que está realmente a fazer barulho? O seu coração. Rápido, ansioso e pesado com a verdade. Porque por trás do negócio em crescimento do marido, aquelas 3 lojas de reparação tecnológica que toda a gente acha que ele construiu sozinho, está ela. As suas noites em claro, o futuro dele. E agora ele entra, mal diz uma palavra, e começa a deslizar o dedo no iPad como se ela fosse apenas papel de parede. Nenhum obrigado, nenhum. Como te sentes hoje? Apenas tensão no maxilar, respiração curta e um telemóvel que não para de vibrar. Já alguma vez sentiste no estômago que algo não está bem, mas o teu coração ainda não está pronto para enfrentar? Sim, Emily. Então, aqui vai, aguenta firme. E se algo nisto já te parece familiar, se alguma vez te sentiste invisível dentro da tua própria relação, então talvez esta história seja para ti também. Confia em mim. A mão dela descansava protectora sobre a barriga arredondada, 28 semanas a carregar o filho de Logan, enquanto a outra mão deslizava por folhas de cálculo. No portátil, os números contavam uma história de sucesso. A cadeia de lojas de reparação de tecnologia do Logan tinha crescido de uma única loja para 3 localizações em todo o Colorado. Cada uma delas um testemunho das noites em claro que ela passou a equilibrar as contas, dos sonhos que o ajudou a desenhar em guardanapos de restaurante, dos sacrifícios que fez sem questionar. Emily, viste o meu iPad? A voz do Logan ecoou da sala de estar, com aquele tom familiar de impaciência que se tinha tornado mais agudo nos últimos meses. Está a carregar no balcão, respondeu ela, sem levantar os olhos do trabalho. O bebê mexeu-se dentro dela e ela sorriu levemente, imaginando pezinhos a pressionar-lhe as costelas. Logan apareceu à porta. O fato caro estava amarrotado de um longo dia na loja. Aos 36 anos, ainda se comportava com a confiança de um homem que acreditava na sua própria história de sucesso. Embora ultimamente, essa confiança parecesse mais arrogância para Emily. O cabelo escuro estava perfeitamente arranjado. O relógio brilhava, todos os sinais de um homem que chegou lá. No entanto, algo nos seus olhos parecia estar perpetuamente inquieto. Pegou no iPad sem agradecer, os dedos já a deslizar pelo ecrã. Emily reparou na forma como o maxilar dele se contraiu, no ligeiro rubor que subia pelo pescoço. Está tudo bem? Perguntou ela, embora não tivesse a certeza se queria ouvir a resposta. Coisas de trabalho, murmurou ele, mas o polegar mexia-se demasiado depressa. A respiração dele também estava demasiado superficial. Preciso ver umas mensagens. Os instintos da Emily, treinados por anos a ler nas entrelinhas dos estados de espírito dele, sussurravam avisos que ela não queria ouvir. Guardou o trabalho e fechou o portátil. O som suave do clique pareceu ecoar na cozinha subitamente tensa. O telemóvel do Logan vibrava no balcão, depois de novo e de novo. O teu telefone, disse Emily baixinho. Ele levantou os olhos do iPad, os olhos a deslizarem entre o rosto dela e o aparelho insistente. Por um momento, algo passou-lhe pela expressão. Culpa talvez, ou medo. Mas desapareceu tão rapidamente que Emily questionou se o tinha imaginado. Vejo isso depois, disse ele. Mas a voz vacilou ligeiramente na última palavra. O iPad nas mãos dele apitou com uma notificação, e Emily viu o rosto dele ficar completamente pálido. Os dedos dele atrapalharam-se, claramente tentando silenciar algo, mas era tarde demais. Outro aviso sonoro, depois outro. Logan. A voz dela estava firme, mas o coração batia com força. O que se passa? Ele segurou o iPad contra o peito, protetor e culpado. Não se passa nada. Por que haveria de se passar alguma coisa? O bebê deu um pontapé forte, como se sentisse a ansiedade crescente da mãe. A mão da Emily moveu-se instintivamente para o sítio, um gesto que se tornará tão natural como respirar. Mas agora parecia uma armadura,
uma proteção para a vida inocente dentro dela contra qualquer verdade que estivesse prestes a despedaçar o mundo deles. Estás a agir de forma estranha, disse ela, levantando-se lentamente. Com 28 semanas de gravidez, tudo exigia mais esforço, mas os movimentos dela foram deliberados, controlados. E essas mensagens, são mensagens de trabalho? Emily, nem tudo é sobre ti. ChatGPT Said. As palavras atingiram como um estalo, afiadas e inesperadas. Em 8 anos de casamento, Logan nunca lhe tinha falado com tamanha crueldade casual. Emily sentiu algo mudar dentro dela, algo que nada tinha a ver com o bebê. Deixa-me ver, disse ela em voz baixa. O quê? O iPad. Deixa-me vê-lo. O riso de Logan foi forçado, vazio. Agora não confias em mim depois de tudo que construí para nós. Construíste para nós? A pergunta saiu mais cortante do que ela pretendia. Tenho feito a contabilidade há 3 anos. Logan. Sei exatamente o que construímos juntos. Ele deu um passo atrás, ainda a agarrar o iPad. Outra notificação soou, e desta vez, Emily conseguiu vislumbrar o ecrã antes que ele o escondesse. O nome Brooke brilhava no topo de uma conversa, seguido de uma pré-visualização que fez o sangue dela gelar. Mal posso esperar para te ver esta noite. Estou a usar aquilo. O silêncio estendeu-se entre os dois como um fio esticado até ao limite. A visão da Emily pareceu estreitar-se, focando-se apenas no rosto de Logan enquanto a compreensão a invadia em ondas. As reuniões tardias, as roupas novas, o modo como ele deixou de tocar na barriga dela quando se despedia, o modo como deixou de se despedir por completo. Emily, começou ele, mas ela já se estava a mexer. A mão dela disparou mais rápido do que o corpo grávido devia permitir, agarrando o iPad antes que ele reagisse. Os olhos deles cruzaram-se por um momento terrível, os dele arregalados de pânico, os dela arder com uma fúria que nunca tinha sentido antes. Depois ela olhou para o ecrã. As mensagens estavam todas lá. Semanas delas. Fotografias que ela nunca quisera ver. Promessas que lhe pertenciam. Planos para um futuro que devia incluir a criança que ela carregava. Emily, posso explicar? Mas à medida que percorria mensagem após mensagem, vendo seu casamento desintegrar-se em tempo real, Emily percebeu algo profundo. Ela não estava surpreendida. Em algum lugar lá no fundo, já sabia. O corpo já sabia. O coração dela tinha se preparado para este momento durante meses. Ela olhou para Logan, olhou mesmo, e viu um estranho a usar a cara do marido. O que faria se descobrisses a traição do teu marido enquanto carregas o filho dele? Confrontavas-o de imediato ou ficavas em silêncio e planeavas o próximo passo com cuidado? O mundo da Emily acabará de se desfazer num instante, mas algo nos dizia que ela era mais forte do que Logan alguma vez imaginou. O que achas que ela vai fazer a seguir? As mãos da Emily não tremiam enquanto deslizavam pelas mensagens que a surpreendiam mais do que tudo. A firmeza dos dedos dela ao revelarem a construção meticulosa da vida dupla do marido. Cada deslize trazia novas provas. Ela parou numa fotografia particularmente explícita, o maxilar a endurecer. Embora eu não ache que o treino de atendimento ao cliente cubra isto. Não é o que estás a pensar. O riso que escapou dos lábios da Emily foi seco, sem humor. Não é o que estou a pensar, Logan. Estou a olhar para fotos da tua assistente em lingerie com a legenda para o meu chefe favorito. O que é que devia estar a pensar, exatamente? O bebê deu um pontapé forte contra as costelas como se respondesse à tensão que emanava do corpo da mãe. Emily pressionou instintivamente a mão livre sobre o local, um gesto tão natural que aconteceu sem pensar. O movimento simples pareceu quebrar algo na postura do Logan. Não planeei que isto acontecesse, disse ele, passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado. Simplesmente, aconteceu. A pergunta saiu plana, factual. Emily tinha mudado para o mesmo modo que usava ao lidar com números. O que usava para equilibrar contas, emoções trancadas, foco apenas em recolher informação. Logan, quando começou? Ela finalmente olhou para ele, e Logan deu um passo atrás sem querer. Havia algo nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Algo que o fez perceber que subestimara a mulher que passou 8 anos a apoiar os sonhos dele. Há 3 meses, sussurrou ele.
3 meses. Emily fez as contas rapidamente. Tinha 25 semanas de gravidez na altura, o corpo começava a mostrar claramente, ainda lidar com enjoos matinais que duravam o dia todo e com o cansaço de criar um ser humano. Preocupava-se com cores para o quarto do bebê, opções de creche, e como equilibrar a maternidade com a contabilidade dele, enquanto ele tirava fotos de outra mulher. Ela sabe de mim, disse Emily, ao percorrer as mensagens onde Brooke se referia à esposa com uma indiferença casual. Ela sabe do bebê. O silêncio do Logan foi resposta suficiente. Emily pousou o iPad com cuidado no balcão da cozinha. Os movimentos dela eram demasiado deliberados, controlados. Quando voltou a falar, a voz carregava uma qualidade que fez a pele do Logan arrepiar. Não era raiva. Não era histeria. Era algo muito mais perigoso. Desapego emocional total. Planeavas ir-te embora depois de o bebê nascer. Não era uma pergunta. Emily sempre foi boa a ler nas entrelinhas, a ver padrões onde outros viam caos. As mensagens pintavam um retrato nítido. Discussões sobre a situação do Logan. Promessas sobre o futuro juntos assim que ele resolvesse as coisas em casa. Emily, eu amo-te. Amo o nosso bebê. Mas as palavras do Logan tropeçavam umas nas outras. Desesperadas agora. Ele olhou para ela, olhou mesmo, pela primeira vez em meses. Emily estava de pé na cozinha deles, uma mão curvada de forma protetora sobre o filho deles, a outra apoiada sobre a prova da traição dele. O cabelo escuro preso num rabo de cavalo simples, o rosto sem maquilhagem, a usar uma das t-shirts antigas da faculdade dele que agora se esticava sobre a barriga. Não se parecia em nada com Brooke, com as suas roupas perfeitas e poses calculadas. Tu mudaste, disse ele finalmente, as palavras saindo como uma confissão. Desde que engravidaste, tudo é sobre consultas médicas e nomes de bebés e móveis para o quarto. Já não ris das minhas piadas. Adormeces durante os filmes. Só queres falar de coisas da gravidez. Emily absorveu isto em silêncio. A expressão dela era ilegível. Mudei porque estou a gerar o teu filho, Logan. O meu corpo está a criar um ser humano. Estou cansada porque o teu filho está a usar a minha energia para desenvolver o cérebro, os pulmões e o coração dele. Eu sei disso. Mas tu precisavas de te sentir vivo outra vez. A voz da Emily não tinha inflexão, nem julgamento. Estava apenas a enunciar factos. E a Brooke faz-te sentir vivo. Sim. A admissão pareceu esvaziá-lo por completo. Ela ri de tudo. Eu digo qualquer coisa e ela acha-me fascinante. Ela faz-me sentir como o homem que eu era antes de tudo se complicar. Emily assentiu lentamente, como se o Logan acabasse de lhe explicar um problema empresarial complexo em vez de destruir o casamento deles. A estranha calma não a tinha abandonado. Se algo estava a aprofundar-se, a cristalizar-se em algo que parecia clareza. Antes de eu me tornar complicada, queres tu dizer? A boca do Logan abriu-se, depois fechou. Tinha caído na armadilha que ele próprio criará, e os dois sabiam disso. Não foi isso que quis dizer. Sim, foi. Emily pegou novamente no iPad, não para ver mais mensagens, mas para observar o reflexo do rosto do marido no ecrã escuro. Disseste exatamente isso. Tornei-me complicada quando fiquei grávida do teu filho. Quando comecei a planear a nossa família em vez de apenas apoiar as tuas ambições. Emily, ela sabe que fui eu quem fiz a tua contabilidade quando não podias pagar a um contabilista? Que trabalhei 60 horas por semana para que pudesses deixar o teu emprego e abrir o teu negócio? Que não compro roupa nova há 2 anos porque cada dólar foi para a tua empresa? Cada pergunta caiu como um golpe físico, mas a voz da Emily manteve-se firme, quase conversacional. E ela sabe que reorganizei toda a nossa vida em função do teu horário, dos teus objetivos, dos teus sonhos. Que adiei a minha carreira, os meus planos, tudo o que eu queria, porque acreditei no que estávamos a construir juntos. Logan já não conseguia encará-la. Emily deu um passo em frente, suficientemente perto para ele ter de olhar para a barriga dela. A prova óbvia do futuro que partilhavam. Mas mais importante ainda, Logan, será que ela sabe que estás prestes a perder tudo? As palavras da Emily pairaram no ar como o fumo de um incêndio que ainda não tinha começado a arder. O rosto de Logan empalideceu,
depois corou, depois empalideceu novamente à medida que as implicações da afirmação se afundavam. O que queres dizer com perder tudo? A voz dele falhou na última palavra. Emily moveu-se até ao lava-loiça da cozinha, um movimento lento e deliberado. Encheu um copo com água e bebeu metodicamente, de costas para ele. Apoiou-se no balcão por um segundo mais do que precisava, os dedos a apertarem a borda do lava-loiça até os nós dos dedos ficarem brancos. Por mais controlo que tivesse, um tremor passou pelos ombros dela, rápido mas inegável. Ela não era feita de aço. A mente dela foi invadida por imagens do quarto do bebê que acabará de começar a montar. Os bares minúsculos dobrados nas gavetas. A cadeira de baloiço junto à janela, o leve aroma de lavanda do detergente que tinha escolhido porque era seguro para bebés. Tudo aquilo parecia subitamente frágil. Detestava que ele ainda a pudesse abalar. Detestava ter se deixado ser apanhada de surpresa. Mas a raiva já selava as fissuras na armadura. Endireitou-se lentamente e, quando se virou, o rosto voltou a estar composto. Quando finalmente o enfrentou de novo, a expressão era ilegível. Quero dizer exatamente o que disse. Ela encostou-se ao balcão, uma mão ainda pousada na barriga. Estás prestes a perder tudo o que importa. Emily, estás a assustar-me. O que estás a planear fazer? A pergunta pareceu-lhe quase cômica. O que estava ela a planear fazer? Há 20 minutos, estava preocupada com temas para o quarto do bebê e políticas de licença de maternidade. Agora estava em pé nos escombros do seu casamento, grávida e traída. Enquanto o marido a olhava como se fosse uma estranha. Talvez fosse. Não estou a planear nada, Logan. Estou apenas a dizer factos. A voz dela manteve-se assustadoramente calma. Fizeste a tua escolha. Há 3 meses. E agora vou fazer a minha. Emily passou por ele em direção às escadas, movendo-se com o equilíbrio cuidadoso que a gravidez exigia. Virou-se para ele, e por um momento Logan viu algo que lhe apertou o peito. Não era raiva, nem lágrimas, mas sim um desligamento emocional completo. Tens andado a planear um futuro com outra mulher enquanto eu planeava o quarto do nosso filho. O que é que há para ultrapassar? No quarto, Emily movia-se com precisão mecânica. Puxou a mala do armário e começou a dobrar roupas com o mesmo cuidado metódico que antes aplicava a equilibrar as contas dele. Logan pairava na porta, observando-a arrumar roupas de maternidade e vitaminas de gravidez como se ela estivesse a preparar-se para uma viagem de negócios em vez de sair do casamento. Emily, por favor, para só um minuto e fala comigo. Ela não parou de dobrar. Estamos a falar. Não, não estamos. Estás a agir como uma espécie de robô. Onde estão as emoções? Onde está a discussão? Onde estão as lágrimas? Emily parou, um vestido de algodão suave a meio caminho da mala. Queres que eu chore? Quero que reajas como uma pessoa normal. Normal. Ela testou a palavra como se tivesse um sabor estranho. O que é normal em descobrir que o teu marido tem um caso enquanto estás grávida do filho dele, Logan? Qual é a resposta normal ao descobrir que o homem que apoiaste durante 8 anos acha que te tornaste demasiado complicada porque estás grávida? Logan passou as mãos pelo cabelo outra vez, um gesto que agora parecia frenético. Não lidei bem com isto. Eu sei. Mas, Emily, continua a ser o mesmo homem com quem casaste. Ainda te amo. Emily continuou a fazer as malas, os movimentos sem hesitação. Não, já não és o mesmo homem. O homem com quem casei nunca arriscaria a família por excitação. O homem com quem casei entendia que o amor não é apenas um sentimento. É uma escolha que se faz todos os dias. Eu posso escolher-te agora. Posso acabar com a Brooke. Podes acabar com a Brooke porque foste apanhado. A voz da Emily não tinha amargura. Apenas facto frio. Não porque percebeste que estavas errado. Não porque tiveste saudades minhas. Porque foste apanhado. Ela foi até a casa de banho, recolheu as vitaminas pré-natais, o creme especial de gravidez, as pequenas coisas que marcavam esta fase da sua vida. Logan observava impotente enquanto ela se apagava do espaço que partilhavam. Onde vais? Perguntou ele em voz baixa. Para Asheville, para a casa da avó Rose.
Os olhos do Logan arregalaram-se. Emily, essa casa está vazia há 2 anos. Não tem aquecimento. Tem eletricidade e água canalizada. Consigo desenrascar-me. Emily fechou o fecho da mala com um som definitivo. Preciso de espaço para pensar. Logan. E o nosso bebê precisa de nascer em paz, não no meio do caos. O nosso bebê precisa do pai. Pela primeira vez desde que descobrir as mensagens, a compostura da Emily vacilou ligeiramente. A mão dela pressionou firmemente a barriga, protetora e feroz. O nosso bebê terá o pai na vida dele. Mas não vou forçar o nosso filho a crescer numa casa onde a mãe é tratada como um incômodo. Ela levantou a mala, testando-lhe o peso. Logan avançou instintivamente. Deixa-me levar isso. Consigo sozinha. Logan. Consigo. A repetição foi firme. Final. Tenho gerido muitas coisas sozinha ultimamente. Esta é só mais uma. À porta da frente, Emily parou. A casa que compraram juntos há 3 anos parecia de repente um museu de uma vida que já não era deles. As fotografias nas paredes mostravam um casal que parecia feliz, seguro, a construir algo em conjunto. Esse casal agora parecia estranho. E o negócio? Perguntou Logan, desesperado. Tu conheces os livros melhor do que ninguém. A época fiscal está a chegar e os relatórios trimestrais. Emily virou-se lentamente e Logan viu algo nos olhos dela que o fez recuar. Não era raiva, nem dor. Era algo muito mais perturbador. Desapego profissional completo. Vais descobrir sozinho ou vais contratar alguém. É isso que os empresários de sucesso fazem quando precisam de ajuda, não é? Emily, não pode simplesmente. Posso. Logan. Posso fazer o que for preciso para proteger o meu filho e a minha sanidade. Ela abriu a porta e o ar fresco da noite invadiu o espaço. Fizeste a tua escolha há 3 meses. Agora tens de viver com ela. Enquanto caminhava para o carro, Logan chamou por ela, a voz quebrada. E nós? E o nosso casamento? Emily parou, a mão na porta do carro. Quando olhou para trás, para ele, de pé na entrada da casa que partilharam, viu um homem que parecia mais pequeno, diminuto pelas próprias escolhas. O nosso casamento terminou na primeira vez que disseste a Brooke que a amavas, disse ela baixinho. Tudo o resto é só papelada. O carro pegou a primeira. Fiável como sempre. Enquanto Emily saía da garagem, viu Logan no espelho retrovisor, ainda parado na porta, com um ar perdido, confuso, como uma criança que partiu algo precioso e não entende por que não se pode consertar. Pela primeira vez em 3 horas, Emily permitiu-se sentir, não a devastação esmagadora que esperava, mas algo inesperado. Alívio. A estrada para Asheville estendia-se à frente, escura, mas cheia de possibilidades. O telemóvel vibrava com mensagens de texto do Logan, mas ela não as viu. Em vez disso, pousou a mão na barriga e falou suavemente com a vida que crescia dentro dela. Vai correr tudo bem, bebê. Vamos ficar bem. E pela primeira vez em meses, Emily acreditou mesmo nisso. A viagem até Asheville demorou 2 horas por estradas montanhosas que Emily recordava dos verões da infância. Cada quilômetro punha mais distância entre ela e a vida que implodira numa única noite. E a cada quilômetro, sentia algo que não experimentava há meses. A capacidade de respirar fundo. A casa da avó Rose ficava no fim de um caminho de gravilha, rodeada por carvalhos imponentes que ali estavam há décadas. Nos faróis, a pequena casa em estilo artesão parecia cansada, mas resistente, como uma velha amiga que sobreviveu a tempestades e se manteve de pé. Emily herdara a propriedade há 2 anos, mas nunca teve coragem de a vender. Agora percebia por quê. A chave ainda estava escondida debaixo do sapo de cerâmica junto aos degraus da entrada, exatamente onde a avó Rose sempre a deixava. Algumas coisas, pensou Emily ao destrancar a porta, permanecem constantes, mesmo quando tudo o resto desaba. A casa cheirava a lavanda e livros antigos, aromas que transportaram Emily instantaneamente para tardes de verão a aprender a fazer tartes. E a ouvir histórias sobre mulheres fortes que sobreviveram a tempos mais difíceis que estes.
A eletricidade funcionava como prometido e o aquecimento ligou-se com um zumbido agradecido quando ela ajustou o termôstato. O telemóvel vibrara constantemente durante a viagem. 17 chamadas não atendidas do Logan. 12 mensagens de texto que apagou sem ler. Emily colocou o telemóvel em silêncio e pousou virado para baixo no balcão da cozinha. Amanhã lidaria com as questões práticas. Hoje, precisava apenas de paz. No quarto principal, o quarto da avó Rose, Emily desfez a única mala. O quarto era simples. Uma cama de casal com uma colcha feita à mão, uma comoda com fotografias de família e uma cadeira de baloiço junto à janela com vista para o jardim das traseiras. Emily sempre adorou aquela cadeira em criança. Embora nunca tivesse imaginado que um dia se sentaria nela grávida e sozinha. Ela sentou-se cuidadosamente na cadeira de baloiço, a mão encontrando seu lugar habitual sobre a barriga. O bebê estava ativo naquela noite, respondendo ao estresse do dia com movimentos inquietos que a confortavam e preocupavam ao mesmo tempo. Conseguimos, meu pequenino, sussurrou ela. Estamos em segurança agora. A palavra segurança soou-lhe estranha. Na manhã seguinte, a luz do outono entrava pelas janelas que Emily já nem se lembrava que existiam. A casa parecia diferente à luz do dia. Não apenas um refúgio, mas uma possibilidade. Fez café, descafeinado, um hábito que Logan sempre ridicularizara, e vagueou por divisões cheias de memórias. No pequeno escritório da casa, encontrou a secretária antiga da avó Rose e percebeu que seria perfeita para instalar o portátil. A internet ainda funcionava, e em menos de uma hora, Emily tinha montado um espaço de trabalho improvisado. Se ia recomeçar, que fosse com inteligência. O telemóvel tocou mesmo quando estava a entrar no e-mail. O nome de Logan apareceu no ecrã. E por um momento, Emily hesitou. Depois atendeu. Olá, Emily. Graças a Deus. Tenho ligado a noite toda. Estás bem? O bebê está bem? A voz de Logan soava rouca, como se não tivesse dormido. Emily sentiu um lampejo de algo que talvez fosse pena, mas passou depressa. Estamos bem. Emily, por favor, volta para casa. Precisamos de falar disto como deve ser. A Brooke não significa nada para mim. Ela foi só. Logan. A voz da Emily cortou o desabafo dele com autoridade tranquila. Não vou voltar para casa. Nem hoje. Nem amanhã. Preciso que compreendas isso. Mas o bebê. O bebê está exatamente onde precisa de estar. Seguro, protegido, longe do caos. Houve uma longa pausa. Quando Logan voltou a falar, a voz tinha mudado. Tinha ganho aquele tom de frustração que Emily conhecia demasiado bem. Não podes simplesmente desaparecer, Emily. Não podes levar o meu filho e esconder-te nas montanhas como uma espécie de eremita. Tenho direitos. Tens absolutamente direitos. Concordou Emily com calma. Tens o direito de estar presente na vida do teu filho. Tens o dever de responsabilidade financeira. Tens direito a visitas agendadas quando ele nascer. Visitas agendadas. Emily, eu sou o pai dele. Sim, és. E eu sou a mãe. E neste momento, a mãe dele precisa de paz e estabilidade para o levar em segurança até o fim da gravidez. As tuas ações tornaram isso impossível em Denver. Emily podia ouvir a respiração pesada de Logan do outro lado da linha. Reconhecia aquele som. Era o mesmo padrão de respiração que ele fazia quando o negócio estava a correr mal. Quando percebia que perderá o controle da situação. O que queres de mim? Perguntou finalmente. Quero que me deixes curar. Quero que descubras o que queres realmente da tua vida. E quero que consideres se estás preparado para ser o tipo de pai que o nosso filho merece. Eu posso ser esse pai. Eu vou ser esse pai. Então prova-o, disse Emily simplesmente. Deixa de ligar a Brooke. Acaba com o caso. Vai à terapia. Mostra-me, com ações, não palavras, que compreendes o que fizeste e o que será preciso para reconstruir a confiança. E se eu fizer tudo isso, vais voltar para casa? Emily olhou à volta da cozinha da avó Rose, para a beleza simples de uma vida construída sobre fundações sólidas em vez de ambições instáveis. Não sei, Logan. Sinceramente, não sei. Após terminar a chamada,
Emily ficou em silêncio durante muito tempo. Lá fora, ouvia-se o canto dos pássaros e o vento a mover-se entre os carvalhos. Cá dentro, o bebê mexia-se com suavidade, em paz, como se também ele apreciasse a tranquilidade. Pela primeira vez em meses, Emily sentia-se ela própria novamente. Não a esposa de Logan. Não o sistema invisível de apoio aos sonhos de outra pessoa. Mas Emily, uma mulher suficientemente forte para recomeçar, suficientemente inteligente para exigir mais, e suficientemente corajosa para construir uma vida que valesse a pena viver. Abriu o portátil e começou a escrever um plano de negócios. Se ia ser financeiramente independente, precisava de mais do que competências de contabilidade. Precisava do seu próprio negócio, dos seus próprios clientes, da sua própria segurança. Emily Reis Financial Consulting. Escreveu, depois sorriu. Soava bem. À medida que a manhã se transformava em tarde, Emily deu por si a trautear enquanto trabalhava. Algo que não fazia tanto tempo que nem conseguia lembrar-se. O futuro parecia incerto, sim, mas pela primeira vez em anos, parecia totalmente dela. 3 semanas após o início da nova vida em Asheville, Emily estabelecera uma rotina que parecia mais natural do que qualquer coisa que experimentara em anos. As manhãs começavam com café descafeinado na varanda dos fundos, observando as montanhas a emergir da névoa, enquanto o bebê despertava suavemente dentro dela. As tardes eram passadas a construir o seu negócio de consultoria, a contactar potenciais clientes e a desenvolver recursos de planeamento financeiro específicos para futuras mães, mulheres que, como ela, precisavam de se preparar para futuros incertos. O trabalho tinha um significado que equilibrar os livros do Logan nunca teve. Cada consulta lembrava-lhe que não estava sozinha perante os desafios inesperados da vida. Numa manhã fresca de quinta-feira, Emily decidiu ir até o centro de Asheville pela primeira vez desde que chegará. Precisava de material de escritório e andava a desejar aquele tipo de pão fresco que só se encontra em verdadeiras padarias. Com 31 semanas de gravidez, a caminhada até a cidade soube-lhe bem, com propósito, com paz. O mercado de produtores estava em pleno funcionamento quando ela chegou. Bancas a vender de tudo, desde sabonetes artesanais até maçãs da época. Emily andava devagar entre os estendes, saboreando o ritmo desacelerado e os sorrisos genuínos de pessoas que não estavam constantemente a calcular o próximo negócio. Estava a examinar mantas de bebê feitas à mão numa banca de artesanato quando uma voz familiar a fez congelar. Emily! Emily Reis! Ela virou-se lentamente, o coração a fazer algo complicado no peito. Collie Maddox estava a 1 metro dela, com um copo de café na mão, parecendo exatamente como ela se lembrava. Apenas melhor. Aos 38 anos, crescerá para dentro da confiança que sempre irritara Logan. O cabelo escuro estava salpicado de cinzento nas têmporas. Os olhos verdes tinham a mesma inteligência aguçada que ela recordava. Mas havia algo mais suave ali também. Surpresa. E o que parecia ser prazer genuíno por haver. Collie conseguiu dizer. A voz manteve-se estável, embora o pulso tivesse acelerado. O que estás a fazer em Asheville? Podia perguntar-te o mesmo. O olhar dele baixou brevemente para a barriga arredondada, depois voltou ao rosto dela com um respeito cuidadoso. Tenho um escritório satélite aqui agora. O mercado de veículos elétricos está a crescer rapidamente nas montanhas. Ele fez uma pausa, claramente a absorver a situação. Estás bem. Estás bonita. Emily. A gravidez fica-te bem. O elogio foi oferecido de forma simples, sem o charme calculado que Logan usava quando queria alguma coisa. Emily sentiu as faces corarem. Obrigada. Estou a ficar na casa da minha avó durante um tempo. A casa da Rose Reis. Lembro-me dela. Collie sorriu, quente, genuíno. Ela era uma força da natureza. O Logan deve adorar ter acesso a essas estradas de montanha para os test drives. A menção ao nome do marido caiu como uma pedra em água parada. A expressão de Emily deve ter mudado, porque o rosto de Collie ficou imediatamente preocupado. Desculpa. Disse alguma coisa errada? Emily olhou em volta para o mercado cheio de famílias e casais a desfrutarem do sábado de manhã e sentiu subitamente o peso da sua solidão. Tinha sido forte durante 3 semanas. Independente, focada. Mas ali,
de pé diante de alguém que a conhecia mesmo, não apenas como a esposa de Logan. Sentiu-se inesperadamente frágil. Quase demasiado rápido, admitiu Emily, com uma mão pousada na barriga, onde o bebê parecia estar a fazer acrobacias. Estou com dificuldade em acompanhar a procura, mas já não consigo trabalhar 18 horas por dia. Já pensaste em trazer um sócio? Perguntou Collie. Alguém que partilhe a tua visão mas possa lidar com o excesso. Emily parou, a chávena de café a meio caminho dos lábios. Não tinha pensado nisso. Tenho estado tão focada em manter o controlo, em provar que consigo fazer isto sozinha. Tu consegues fazer isto sozinha, disse Collie suavemente. Isso é óbvio para qualquer pessoa que te tenha observado nas últimas semanas. Mas isso não significa que tenhas de o fazer. A declaração simples atingiu Emily com uma força inesperada. Tinha passado tantos anos a ser a parceira silenciosa de Logan, a apoiar a visão dele enquanto anulava a sua, que a ideia de escolher um parceiro verdadeiro, seu igual, parecia revolucionária. Estás a pensar demais, disse Collie com um sorriso gentil. Consigo ver as engrenagens a funcionar. Desculpa. Ainda me estou a habituar a tomar decisões com base no que eu quero, e não no que alguém precisa. A expressão de Collie tornou-se séria. O Logan fez-te mesmo mal, não foi? Emily olhou pela janela do café, vendo pessoas a passear com cães e sacos de compras, a viver rotinas simples de quinta-feira de manhã. Não acho que tenha sido intencional, disse devagar. Mas sim. Suponho que sim. O que estás a construir agora é impressionante, Emily. A forma como identificaste uma necessidade real no mercado, desenvolveste um modelo de serviço, construíste uma base de clientes. A maioria das pessoas com MBA não conseguiria fazer o que fizeste em 6 semanas. O elogio soava diferente vindo de Collie do que alguma vez soara vindo de Logan. Quando Logan elogiava o trabalho dela, parecia sempre atado ao benefício que isso trazia para ele. A admiração de Collie existia só por si. Obrigada, disse ela simplesmente. Significa mais do que imaginas. Posso perguntar-te uma coisa? O tom de Collie era cuidadosamente casual. Tens falado com Logan ultimamente? O maxilar de Emily contraiu-se ligeiramente. Ele liga de poucos em poucos dias. Quer saber quando é que volto para casa. Quer saber se já passei esta fase. Ponto. Ela usou aspas no ar à volta da frase exata de Logan. Parece achar que isto é uma espécie de rebelião temporária. E a outra mulher? A Brooke. A voz de Emily ficou neutra. Até onde sei, ainda está bem presente. O Logan diz que é complicado, mas a versão dele de complicado parece incluir levá-la a jantares de negócios. As mãos de Collie apertaram a chávena. Ele está a levá-la a eventos de negócios? Segundo os nossos amigos em comum, sim. Pelos vistos, ela está a ajudá-lo a ultrapassar este momento difícil. Ponto. Meu Deus, Emily. Lamento. Não lamentes. Na verdade, até é esclarecedor. Cada aparição pública que ele faz com ela só confirma que fiz a escolha certa. ChatGPT Said. Sentaram-se em silêncio confortável por um momento, observando o movimento matinal lá fora. Emily deu por si a estudar o perfil de Collie, o maxilar forte, a forma como ouvia com total atenção, a ausência daquela energia inquieta que sempre fazia Logan parecer que estava à espera de algo melhor. Posso perguntar-te uma coisa agora? Disse Emily. Claro. Por que é que não estás casado? A pergunta escapou-lhe antes que pudesse pará-la, e imediatamente sentiu o calor subir-lhe às faces. Desculpa, isso é demasiado pessoal. Collie riu-se, um som quente que fez o embaraço de Emily desaparecer. Não é demasiado pessoal. E a resposta é provavelmente porque estive demasiado focado em construir o meu negócio para construir uma relação. Além disso, fez uma pausa, tenho padrões elevados. Padrões elevados? Quero que os meus pais tinham. 53 anos de casamento antes de o meu pai falecer. E ainda davam as mãos nos restaurantes. Eram parceiros em todos os sentidos. Iguais intelectualmente, melhores amigos, amantes que nunca deixaram de se ver com clareza. A expressão de Collie tornou-se pensativa.
A maioria das pessoas contenta-se com menos do que isso. Eu decidi que preferia estar sozinho a contentar-me. Emily sentiu algo apertar-lhe no peito. Não era inveja, exatamente, mas uma tristeza profunda por aquilo que pensava ter com Logan, mas afinal nunca teve. Isso soa maravilhoso, disse baixinho. E tu? Era isso que pensavas que tinhas com Logan? Emily considerou a pergunta com seriedade. Pensei que estávamos a construir para isso. Achei que a parceria iria desenvolver-se naturalmente à medida que crescêssemos juntos. Mas olhando agora, acho que o Logan sempre esteve mais interessado em ter uma plateia de apoio do que uma parceira igual. Perda dele, disse Collie, simplesmente. As palavras foram ditas sem flirte, sem segunda intenção. Apenas uma constatação que fez Emily sentir-se vista de uma forma que já se esquecera ser possível. O telefone dela vibrou com uma mensagem. O nome de Logan apareceu no ecrã. E o bom humor de Emily esvaneceu-se ligeiramente. Falando no diabo, murmurou, lendo a mensagem. Precisamos discutir acordos de custódia e apoio financeiro. Isto já durou tempo demais, disse Collie, com a expressão a escurecer. Ele está a ameaçar-te? Não exatamente a ameaçar. A pressionar. Acha que se tornar os aspectos práticos complicados o suficiente, eu desisto e volto para casa. E vais? Emily olhou para Collie, depois à volta do café onde passava as manhãs de quinta-feira, e finalmente para a barriga onde o filho ainda se mexia energicamente. Tudo nesta nova vida lhe parecia certo de uma forma que a antiga nunca fora. Não, disse com certeza tranquila. Não vou. Boa. O sorriso de Collie era orgulhoso. Solidário. Porque mereces melhor do que ser o prêmio de consolação de alguém. Ao prepararem-se para sair, Collie hesitou à porta. Emily, espero não estar a ultrapassar, mas tenho um amigo advogado especializado em direito de família. Se o Logan começar a ficar agressivo com a custódia ou o apoio, talvez queiras alguém do teu lado, que conheça o sistema. A oferta era prática, útil e sem quaisquer condições. Emily sentiu uma onda de gratidão por aquele homem que a via como capaz. Mas não se importava de oferecer apoio quando ela precisava. Obrigada, disse ela. Talvez aceite. A oferta fica em aberto sempre que precisares. Ao conduzir para casa, Emily percebeu que algo tinha mudado naquela conversa. Pela primeira vez desde que deixou Denver, não estava apenas a sobreviver dia após dia. Estava realmente a ansiar por amanhã. Por construir o seu negócio. Por criar o filho. Por um futuro cheio de pessoas que a viam com clareza e a valorizavam por completo. Sentia-se como regressar à vida. Emily estava a rever fichas de clientes numa tarde chuvosa de terça-feira quando o telemóvel explodiu com notificações. Primeiro o número de Logan, depois números desconhecidos, depois Logan de novo. A insistência parecia agressiva, urgente de uma forma que lhe apertou o estômago com ansiedade. Atendeu a sexta chamada. Emily, graças a Deus. Onde raio estiveste? A voz de Logan estava carregada de pânico. E de algo mais. Raiva. Quase fora de controlo. Estive a trabalhar. O que se passa? O que se passa é que acabei de receber uma chamada do Derek Vaughan a dizer que viu a minha mulher grávida almoçar com Collie Maddox num restaurante acolhedor em Asheville. Queres explicar-me isso? Emily sentiu gelo a correr-lhe nas veias. Derek Vaughan era um dos contactos de negócios do Logan. Um homem dado a mexericos e política social. Claro que se sentiu compelido a informar. Salvar o nosso casamento? A voz dela era mortalmente calma. É isso que chamas a andares a exibir a Brooke em eventos de negócios por Denver fora? Porque também já ouvi falar disso. O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. Isso é diferente, disse Logan finalmente. A Brooke está a ajudar-me a ultrapassar isto. Ela percebe o que estou a passar. E o que é exatamente que estás a passar, Logan? O sofrimento de ter a tua mulher grávida a descobrir o teu caso? Não seja sarcástica, Emily. Isto não é uma brincadeira. O Collie Maddox é um cobra, e se achas que ele se importa contigo ou com o nosso bebê, és mais ingênua do que pensei. A acusação doeu mais do que Emily esperava. Não porque acreditasse nela, mas porque revelava o quão pouco Logan compreendia. O quão pouco entendia sobre respeito,
sobre cuidado genuíno, sobre a diferença entre manipulação e amizade autêntica. O Collie tem sido nada além de respeitador, disse ela com firmeza. O que é mais do que posso dizer de ti? Respeitador. O riso de Logan foi duro, amargo. Emily, acorda. O homem anda a tentar irritar-me há anos. Que melhor maneira do que seduzir a minha mulher enquanto está vulnerável? Não estou vulnerável, Logan. Estou grávida. Há uma diferença. Estás as duas coisas. Estás grávida, sozinha, e provavelmente desesperada por atenção masculina. És um alvo fácil para alguém como ele. As palavras bateram como golpes físicos. Emily afundou-se na cadeira de balanço da avó Rose, a respiração curta e rápida. Este era o Logan no seu pior. O homem que surgia quando se sentia ameaçado. Capaz de identificar fragilidades com precisão cirúrgica e explorá-las sem piedade. Nem penses, sussurrou ela. Nem penses em tentar fazer-me sentir patética por ter um amigo. Um amigo? Jesus! Emily, ouve-te. Estás com 35 semanas de gravidez de outro homem e achas que o Collie Maddox quer ser teu amigo? Sim, disse Emily com firmeza. Acho mesmo. Porque há homens que são capazes de ver mulheres como seres humanos completos. E não apenas objetos para conquistar ou descartar. Logan ficou calado durante um longo momento. E quando voltou a falar, a voz tinha mudado. O pânico desaparecera. Foi substituído por algo mais frio. Mais calculado. Queres jogar este jogo, Emily? Está bem. Mas não vou deixar que uses o meu filho como peão nesta crise de meia-idade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vou entrar com um pedido de custódia de emergência. Quer dizer que vou argumentar que estás mentalmente instável, que abandonaste a tua casa e o teu casamento para te juntares ao meu concorrente. Quer dizer que vou provar que és uma mãe incapaz. As palavras atingiram Emily como um murro. Apertou o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Nem penses nisso. Tenta-me. Tenho documentação do teu abandono, testemunhas da tua relação com Collie, e um excelente advogado que acha que tem um caso fortíssimo. A mente de Emily disparou. Custódia de emergência, batalhas judiciais. O filho potencialmente tirado dela antes mesmo de nascer. A ideia deu-lhe náuseas de terror e raiva. Logan, por favor, não faças isto. Então volta para casa. Acaba com este desfile ridículo. Corta contato com Collie. E vamos trabalhar no nosso casamento como adultos. E a Brooke? Pausa. A Brooke não é da tua conta. É absolutamente da minha conta. Se queres que volte para casa para trabalharmos no casamento, então. Uma coisa de cada vez, Emily. Primeiro voltas para casa, depois discutimos o resto. Emily fechou os olhos. Sentia a armadilha fechar-se à volta dela. Isto era Logan clássico. Criar uma crise. Oferecer uma solução que exigia total rendição. Prometer concessões vagas que não tencionava cumprir. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Tens 24 horas. Depois disso, apresenta os papéis. A chamada caiu. Emily ficou sentada na cadeira de balanço por muito tempo, ouvindo a chuva contra as janelas. E o filho a mover-se inquieto dentro dela. A paz que construiu nos últimos 2 meses parecia frágil, ameaçada pela tempestade que Logan estava determinado a desencadear. O telemóvel vibrou com uma mensagem do Collie. Espero que estejas a manter-te seca com este tempo. Café amanhã, se estiveres livre. A mensagem simples, enviada sem saber da crise que ela enfrentava, quase a fez chorar. Ali estava um homem a oferecer companhia. Sem agenda, sem exigências, sem ameaças. O contraste com Logan não podia ser mais evidente. Ela escreveu. Fica para outra altura. A lidar com algumas complicações. A resposta dele foi imediata. Posso ajudar em alguma coisa? Emily olhou para a oferta, lembrando-se da menção ao advogado de direito familiar. Pensou nas ameaças do Logan. Na possibilidade de perder o filho antes mesmo de o segurar nos braços. Na escolha entre ceder ou lutar. Talvez. Posso ligar-te mais tarde?
Sempre que quiseres. Emily pousou o telemóvel e colocou ambas as mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos fortes do filho debaixo das palmas. Seja o que for que Logan pensava que podia tirar-lhe, estava errado numa coisa. Ela já não era a mesma mulher que, em silêncio e em choque, enfiara uma mala no carro há 2 meses. Agora era mais forte, mais esperta. E tinha algo que Logan nunca tivera: a determinação inabalável de uma mãe a proteger o seu filho. Se Logan queria guerra, estava prestes a descobrir o quão formidável a sua adversária se tornará. Emily não dormiu nessa noite. Em vez disso, sentou-se à mesa da cozinha da avó Nora com um portátil, um bloco de notas legal e uma determinação que brilhava mais alto do que o medo. ChatGPT Said. Se o Logan queria jogar duro com a justiça, ela estaria pronta. Mas primeiro, precisava da ajuda de alguém que compreendesse o sistema. Às 6 horas da manhã, ela ligou para o Collie. Emily, está tudo bem? A voz dele estava imediatamente alerta, preocupada. O Logan está a ameaçar entrar com um pedido de custódia de emergência. Quer alegar que estou mentalmente instável e que sou uma mãe incapaz. As palavras saíram firmes, controladas. Tinha-as ensaiado até perderem o poder de lhe fazer tremer a voz. Collie ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a sua voz trazia uma frieza furiosa que Emily nunca lhe ouvirá antes. Ele está a usar o teu bebê como moeda de troca. Sim. A advogada de que te falei, Melissa Torres. Ela é brilhante e não perde casos destes. Consegues encontrá-la hoje? Collie, não posso pedir-te isso. Não estás a pedir. Eu estou a oferecer. Emily, o que o Logan está a fazer é imperdoável. Deixa-me ajudar. 3 horas depois, Emily estava sentada em frente a Melissa Torres, num escritório em Asheville que exalava competência e autoridade tranquila. Melissa era mais nova do que esperava, talvez 40 anos, com olhos atentos e um aperto de mão que transmitia calor e aço. Conta-me tudo, disse Melissa, abrindo um bloco de notas jurídico. Desde o início. Sem deixar nada de fora. E não te preocupes com o que parece. Já ouvi pior. Emily falou durante 2 horas sobre o caso, o abandono durante a gravidez, a relação pública de Logan com Brooke, a manipulação emocional e agora as ameaças. Melissa tomava notas com a eficiência de quem já vira este padrão vezes demais. Como está a tua documentação? Perguntou finalmente. Completa. Emily abriu o portátil e mostrou os ficheiros que tinha vindo a organizar desde que saíra de Charlotte. Capturas de ecrã de mensagens entre Logan e Brooke. Fotos deles em eventos profissionais. Amigos tinham-lhes enviado, achando que ela devia saber. Pedidos de custódia de emergência exigem prova de perigo imediato para a criança. O Logan vai ter de convencer um juiz de que uma mulher grávida, a viver pacificamente em casa da avó, a construir um negócio de sucesso e a receber cuidados médicos exemplares, representa uma ameaça para o filho por nascer. Melissa reclinou-se na cadeira. O que ele está a documentar, na verdade, é a própria incapacidade dele, o caso extraconjugal, o abandono emocional, o uso do filho como arma. Emily sentiu algo afrouxar-lhe no peito pela primeira vez em 24 horas. Achas que consigo lutar isto? Acho que consegues vencer isto, disse Melissa. Mas, Emily, preciso de te avisar. Vai ficar feio antes de melhorar. O Logan vai tentar destruir a tua reputação, a tua estabilidade emocional, tudo que puder usar como munição. Que tente. As palavras surpreenderam Emily pela força. Já não sou a mesma mulher que descobriu aquelas mensagens há 3 meses. Sou mais forte agora. Ótimo, porque vamos precisar dessa força. Após a reunião, Emily encontrou Collie à sua espera no parque de estacionamento, encostado casualmente ao carro com 2 cafés na mão. Endireitou-se quando ela se aproximou, os olhos a examinarem-lhe o rosto. Como correu? Melhor do que esperava. Emily aceitou o café com gratidão. A Melissa acha que o Logan exagerou. E tem razão. O homem é melhor a fazer ameaças do que a concretizá-las. A expressão de Collie tornou-se séria. Emily, há algo que deve saber. O estômago de Emily afundou-se. O que foi? O Logan ligou-me esta manhã.
Ela prendeu a respiração. O que disse? Muita coisa que não vou repetir na frente de uma mulher grávida. Mas, resumidamente, se eu não me afastar de ti, ele vai arruinar o meu negócio. Vai fazer toda a gente no setor automóvel acreditar que sou o tipo de homem que se aproveita de mulheres casadas vulneráveis. Emily sentiu as faces arderem, em partes iguais de raiva e vergonha. Collie, lamento tanto. Não merecer ser arrastado para isto. Para! A voz de Collie era calma mas firme. Sou um homem adulto, Emily. Consigo lidar com os acessos de fúria do Logan. A verdadeira questão é: queres que eu me afaste? Porque eu afasto-me se isso tornar as coisas mais fáceis para ti. Ela olhou para o homem que só lhe tinha mostrado bondade, que lhe oferecerá apoio sem condições, que agora estava disposto a enfrentar a ira de Logan simplesmente porque se importava com o bem-estar dela. A escolha parecia enorme. Não, disse baixinho. Não quero que te afastes. Tu és a melhor coisa que me aconteceu nos últimos meses. Collie, não vou deixar o Logan tirar-me isso também. Algo mudou nos olhos de Collie, talvez alívio, talvez gratidão. Então enfrentamos isto juntos, disse ele. Como amigos. Como amigos, repetiu Emily, embora a palavra parecesse demasiado pequena para o que estava a nascer entre eles. Naquela tarde, o telefone de Emily tocou. Número do Logan. Ela atendeu, mas desta vez, tinha Melissa em alta voz desde o escritório. O tempo acabou, Emily, disse Logan sem saudação. Qual vai ser? Não volto para casa, Logan. Então fizeste a tua escolha. Vou apresentar os papéis esta tarde. Na verdade, disse Melissa, a voz suave, calma e cortante. Esta é a Melissa Torres, advogada da Emily. Antes de apresentar qualquer coisa, Sr. Reis, talvez queira rever as provas que a minha cliente compilou sobre a sua conduta durante o casamento. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quem é? A voz de Logan perderá o tom agressivo. Já lhe disse, continuou Melissa serenamente. Estou a informá-lo de que qualquer tentativa de apresentar um pedido de custódia de emergência será enfrentada com contra-alegações documentadas. Sobre o seu caso extraconjugal, o abandono emocional da sua esposa grávida, e o uso do filho por nascer como arma numa tentativa de extorsão emocional. Não podem provar nada disso. Na verdade, podemos. Com grande detalhe. Capturas de ecrã, fotografias, testemunhos, registros financeiros. Quer que continue? Nova pausa longa. Quando Logan voltou a falar, a voz estava tensa. Só quero ver o meu filho, Emily. Foi sempre tudo o que quis. Então vamos definir um acordo de custódia razoável, disse Emily calmamente. Depois de ele nascer, através dos nossos advogados, como adultos civilizados. E o Collie? Emily olhou para o outro lado da sala, onde Collie permanecia em silêncio, oferecendo apoio firme sem interferir. As minhas amizades não estão em negociação, Logan. Ouvia-se a respiração pesada de Logan do outro lado. Isto ainda não acabou, Emily. Não, concordou ela. Não acabou. Mas também não vai continuar com ameaças e manipulações. Após desligar, Emily sentiu-se ao mesmo tempo exausta e estranhamente revigorada. A crise imediata passará, mas sabia que o Logan não desistiria facilmente. Estiveste magnífica, disse Melissa, calma, composta e absolutamente inabalável. Tive ótimos conselhos, respondeu Emily, olhando com gratidão tanto para sua advogada como para Collie. Nessa noite, sentada na velha cadeira de balanço da avó Rose, vendo o sol pôr-se por trás das montanhas em tons dourados, Emily sentiu uma mudança profunda dentro de si. Já não estava apenas a sobreviver aos ataques de Logan à sua liberdade. Estava a florescer apesar deles. O telefone vibrou com uma mensagem de uma cliente potencial. Uma mulher numa situação assustadoramente parecida com a dela. Emily sorriu ao responder, marcando uma consulta. Estava a construir algo com valor. Algo seu. O Logan podia continuar com as suas ameaças e manipulações. Emily tinha descoberto algo muito mais poderoso. O conhecimento inabalável do seu próprio valor. Com 37 semanas de gravidez, Emily sentia-se como se carregasse um pequeno planeta. Mas a mente nunca estivera tão clara.
Estava a rever os preparativos finais para a chegada do bebê quando o telefone tocou de um número desconhecido. Contra o bom senso. Atendeu. Emily, graças a Deus que atendeste. A voz de uma jovem, trêmula, carregada de lágrimas. Sou a Riley Vaughan. O sangue de Emily gelou. O que queres? Preciso de te ver. Por favor. É sobre o Logan. Sobre o que ele está a planear. Estás em perigo. E o teu bebê também. Cada instinto gritava para desligar. Mas algo na voz da Riley, um terror genuíno, fê-la hesitar. Do que estás a falar? Não posso dizer ao telefone. Por favor, Emily, encontra-me num lugar público. Eu sei que não tens motivo para confiar em mim, mas se não o fizeres, o Logan vai destruir-nos as duas. 1 hora depois, Emily estava sentada no mesmo café onde partilhara tantas manhãs tranquilas com Collie, à espera da mulher que ajudara a destruir o seu casamento. Quando Riley entrou, Emily mal a reconheceu. Já não era a mulher polida e confiante das publicações do Logan nas redes sociais. Esta Riley estava pálida, de olhos fundos, a tremer visivelmente. Obrigada por vires, disse Riley, sentando-se à frente. Eu sei que deves odiar-me. Não te odeio, respondeu Emily em voz baixa. Odeio o que fizeste, mas não te odeio. Riley tirou o telemóvel com mãos trêmulas. O Logan não está só a pedir a custódia. Emily, ele está a planear declarar-te mentalmente incompetente. Tem estado a construir um caso de que estás a ter um surto psicótico. A visão de Emily estreitou-se. O quê? Olha. Riley mostrou-lhe uma série de mensagens entre Logan e alguém chamado Dr. Barré. Ele encontrou um psiquiatra disposto a testemunhar que o teu comportamento, sair de casa, começar um negócio, fazer amizade com o rival dele, indica depressão pós-parto severa e possível psicose. Emily leu as mensagens, o horror crescendo linha após linha. O Logan tinha documentado sistematicamente cada decisão desde que ela saiu de Charlotte, distorcendo tudo como sinais de instabilidade mental. A sua independência tornava-se isolamento. O sucesso profissional, comportamento maníaco. A amizade com Collie, julgamento comprometido. Por que é que estás a mostrar-me isto? Perguntou Emily. Porque só agora percebi com que tipo de homem estive na cama. Disse Riley, a voz a falhar. Emily, ele nunca quis que voltasses. Ele quer o teu bebê e quer garantir que nunca interfiras na vida dele outra vez. E só agora percebeste isso. Riley encolheu-se com o tom calmo da acusação de Emily. Eu achei que ele me amava. Achei que, depois de estares fora do caminho, estaríamos juntos. Mas ontem à noite ouviu ao telefone com o advogado a falar sobre como minimizar os pagamentos de pensão e eliminar os teus direitos parentais. Emily sentiu o bebê dar um pontapé forte contra as costelas, como se também sentisse o perigo. Mais. Riley percorreu mais mensagens. Ele tem manipulado os parceiros de negócios, dizendo que tiveste um colapso nervoso, que és incapaz de gerir finanças, está a destruir a tua reputação profissional. O alcance da traição de Logan era devastador. Isto não era sobre custódia, nem sobre casamento. Era destruição total, para deixá-la sem nada. Por que é que deveria confiar em ti? Porque gravei tudo o que ele disse ontem à noite, sussurrou Riley. Tudo. Os planos verdadeiros dele, as mentiras sobre ti, a completa falta de remorsos. Ela colocou um pequeno gravador na mesa. Isto é teu, se quiseres. Mas há mais uma coisa que precisas de saber. Estou grávida também. A palavra atingiu Emily como um murro. Agarrou-se à mesa, tentando processar essa revelação final. O Logan ainda não sabe, continuou Riley. Soube ontem. E depois de ouvir como ele quer destruir-te, percebi que faria o mesmo comigo se eu me tornasse inconveniente. Emily olhou para aquela jovem, pouco mais velha do que ela era quando conheceu Logan, e viu o seu próprio passado refletido. O apoio entusiasta, os sacrifícios, a lenta compreensão de que o amor significava coisas diferentes para pessoas diferentes. O que queres de mim? Quero ajudar-te a pará-lo, disse Riley. E depois desaparecer antes que ele me destrua também. O telefone de Emily vibrou com uma mensagem do Collie. Tudo bem?
Vi o carro do Logan a caminho de Asheville. O alarme soou dentro de Emily. Ele vem para aqui, disse em voz firme. Riley empalideceu. Ele não sabe que estou aqui. Se descobrir. Vem comigo, disse Emily, decidindo no momento. Agora. Saíram pela porta traseira do café mesmo quando o Mercedes prateado de Logan entrava no parque de estacionamento. O coração de Emily martelava enquanto ajudava Riley a entrar no carro. Juntas, viram Logan entrar furioso no café que tinham acabado de deixar. Ele vai ficar furioso, sussurrou Riley. Deixa-o ficar, respondeu Emily, a voz dura. Temos trabalho a fazer. 20 minutos depois, estavam sentadas no escritório de Melissa Torres. Sobre a mesa de conferências, o gravador e o telemóvel de Riley. Melissa ouviu a conversa gravada com a sua habitual compostura profissional. Mas Emily viu o fogo a crescer-lhe nos olhos. Isto é crime, disse Melissa finalmente. Conspiração para fraude, perjúrio, possivelmente assédio. O Sr. Whitmore acabou de nos entregar provas suficientes para não só destruir o caso de custódia dele, mas possivelmente enviá-lo para a prisão. E a Riley? Perguntou Emily. Ela também precisa de proteção. Melissa voltou-se para Riley, que estava encolhida na cadeira, visivelmente abalada. Estás disposta a testemunhar contra ele? Riley assentiu. Tenho meses de mensagens, fotos, provas de irregularidades financeiras. Sei onde estão todos os segredos. Então temos de agir rápido, disse Melissa. Emily, vai para casa e faz a mala. Não porque estejas a fugir, mas porque o Logan está prestes a ter um dia muito mau. E não quero que estejas por perto quando o caos começar. Ao saírem do escritório, Riley agarrou de repente o braço de Emily. Por que estás a ajudar-me depois de tudo o que te fiz? Emily olhou para a mulher que fora sua ruína. E agora, inesperadamente, sua aliada. Por que estás a ter o filho dele também? ChatGPT Said. E nenhuma criança merece Logan Whitmore como seu único defensor. As lágrimas de Riley vieram então, meses de culpa e medo finalmente a desabar. Desculpa, Emily, por tudo. Eu sei, respondeu Emily simplesmente. Mas pedir desculpa não resolve nada. Garantir que ele não pode magoar mais ninguém. Isso sim, talvez resolva. Enquanto conduzia de volta para a casa da avó Rose, Emily sentiu algo que não experimentava há meses. Certeza absoluta. Logan tinha exagerado. Revelado a sua verdadeira natureza à única pessoa que podia expô-lo completamente. O telefone tocou com o número dele a piscar no ecrã. Mas pela primeira vez em todo o relacionamento, Emily não atendeu. Estava farta de ser manipulada, farta de ser ameaçada, farta de ter medo. Logan Whitmore estava prestes a aprender que algumas mulheres, quando empurradas demasiado longe, não quebram. Elas reagem. 6 semanas depois, Emily estava no quarto do bebê que criará em casa da avó Rose. A segurar o seu filho, Léo, pela primeira vez desde que o trouxera do hospital. Com 3 semanas, ele era perfeito. 10 dedos dos pés, o cabelo escuro de Logan, o queixo determinado dela. Mas mais importante do que tudo, era legalmente e completamente dela. A batalha pela custódia durou exatamente 48 horas. Depois de Melissa apresentar a gravação da conversa de Logan ao juiz do Tribunal de Família, o que se seguiu não foi um julgamento. Foi uma rendição total. Perante provas irrefutáveis de fraude, manipulação e conspiração. O advogado de Logan recomendou um acordo imediato. Logan receberia visitas supervisionadas e seria responsável por pensão de alimentos substancial. Mas Emily manteve a custódia total e autoridade plena nas decisões. As acusações criminais ainda estavam pendentes. O império empresarial de Logan, construído em parte com relatórios de despesas fraudulentos e fundos desviados, para sustentar a sua relação com Riley, estava agora a desmoronar sob investigação federal. A outrora imaculada reputação de Logan no setor automóvel de Charlotte estava irremediavelmente destruída. Ele parece-se contigo quando está concentrado, disse Collie suavemente da porta do quarto. Tinha se mantido respeitosamente distante durante as últimas semanas da gravidez de Emily e o nascimento de Léo, compreendendo que ela precisava de espaço para criar laços com o filho e processar tudo o que acontecerá.
As pessoas continuam a dizer que ele se parece com Logan, respondeu Emily, sentando-se na mesma cadeira de baloiço que pertencera à avó. Mas eu acho que ele parece-se consigo próprio. Collie aproximou-se devagar, como sempre fazia quando estava. Alguma novidade da Riley? Perguntou Collie, sentando-se na cadeira ao lado. Está na Califórnia com a irmã. O bebê nasce em abril. Emily tinha mantido contato com Riley. Uma amizade improvável nascida do trauma partilhado e da proteção mútua. Está a começar de novo, a usar o nome verdadeiro pela primeira vez em anos. O nome verdadeiro? Perguntou Collie. Riley Vaughan era o nome artístico dela, da altura em que tentou seguir representação. O nome verdadeiro é Rebecca. E tem, na verdade, 26 anos, não 28. O Logan fez com que ela mudasse tudo para se encaixar na fantasia que ele tinha de quem ela devia ser. Collie abanou a cabeça, enojado. O homem é mesmo um caso sério. Era, corrigiu Emily suavemente, o olhar pousado no filho. Já não é problema meu. Pela janela, Emily via a pequena horta onde cultivava ervas e legumes. Um projeto que começara como terapia e que se tornará verdadeira fonte de alegria. O seu negócio de consultoria estava a prosperar, com lista de espera de clientes. E 3 consultoras associadas a trabalharem sob a sua orientação. A mulher que um dia equilibrara as contas de Logan em troca de promessas vazias. Era agora uma empreendedora de sucesso por mérito próprio. Emily, disse Collie cuidadosamente. Preciso de te dizer uma coisa. Ela olhou para ele, notando a seriedade na expressão. O que se passa? Nada de errado, mas o Logan contactou-me ontem. O corpo de Emily ficou tenso. O que é que ele queria? Oferecer-me um negócio. Aparentemente está a liquidar os ativos e quer vender-me a base de dados de clientes e 2 dos lotes. O sorriso de Collie era afiado, satisfeito. Disse-lhe que não estava interessado em comprar nada de um homem que ameaça mulheres e crianças. Mas fiz-lhe uma contraproposta. Qual? Ofereci-me para comprar a base de clientes pelo valor justo de mercado, com uma condição, que ele te pedisse desculpa publicamente pela conduta dele. E reconhecesse que tu foste a força motriz por trás do sucesso inicial dele. Emily ficou a olhar para ele. Não fizeste isso. Fiz. Emily, ele aceitou. O pedido de desculpas vai sair amanhã no Charlotte Business Journal. As lágrimas vieram aos olhos de Emily, não de tristeza, mas de algo mais próximo da justificação. Após meses de Logan a tentar apagar as suas contribuições, minimizar o seu valor e destruir a sua reputação, ele agora seria forçado a reconhecer publicamente o que ela sempre soube, que fora parceira igual, não subordinada. Por que fizeste isso? Perguntou ela. Porque a verdade importa. Porque o teu filho merece saber que a mãe construiu algo com significado. E porque o Logan Whitmore precisava de aprender que as ações têm consequências. Léo agitou-se nos braços de Collie, fazendo sons suaves que significavam que estava a acordar. Collie passou de volta para Emily com a mesma confiança gentil com que fazia tudo, nunca fazendo sentir que queria substituir alguém ou reclamar um papel que não lhe pertencia. Há mais uma coisa, disse Collie, enquanto Emily acomodava Léo ao peito para a mamada da tarde. Uma pergunta que quero fazer. Que tipo de pergunta? Daquelas que podem mudar o que há entre nós. O coração de Emily falhou um compasso, mas a voz manteve-se firme. Estou a ouvir. Tenho pensado no que quero para minha vida daqui para frente. Que tipo de parceiro quero ser? Que tipo de futuro quero construir? Os olhos verdes de Collie estavam sérios, atentos. Emily, és a mulher mais forte que já conheci. És brilhante, compassiva, e construíste algo bonito a partir do pior tipo de traição. Deixa-me terminar, disse ele, gentilmente. Eu sei que ainda não estás pronta para nada romântico. Sei que precisas de tempo para curar, para estabelecer a tua independência, para descobrir quem és fora de ser a esposa do Logan. Mas quando estiveres pronta, se alguma vez estiveres pronta, quero que saibas que estarei aqui. Emily olhou para o homem que a apoiara sem sufocar, que lhe oferecerá amizade sem interesses escondidos, que a ajudará a lutar pelo filho sem esperar nada em troca,
O futuro que antes temia imaginar agora parecia possível. Não estou pronta, disse com honestidade. Mas, Collie, quando estiver, espero que sejas tu. O sorriso dele valeu a espera. Sou um homem paciente, Emily. Tenho tempo. Mais tarde, nessa noite, Emily estava sentada na cozinha da avó Rose, a rever fichas de clientes enquanto Léo dormia tranquilamente no berço. Refletia sobre a jornada que a tinha trazido até ali. Há 6 meses, era uma mulher que se perderá nas ambições de outro, que aceitava migalhas de afeto e chamava isso de amor. Agora era mãe, empresária. Uma mulher que lutara pelo próprio futuro e vencera. Tinha amigos verdadeiros, trabalho com propósito, e a confiança tranquila de quem sabia que conseguia enfrentar o que a vida lhe lançasse. O telefone vibrou com uma mensagem de uma nova cliente. Obrigada por me mostrares que recomeçar não é andar para trás. É avançar com intenção. Emily sorriu ao responder. Recomeçar com intenção. Era exatamente o que fizera. E isso fez toda a diferença. Lá fora, as montanhas permaneciam silenciosas e firmes sob o manto de estrelas. Emily encontrara a paz entre elas. Reconstruíra a vida à sua sombra. E aprenderá que, por vezes, as vistas mais bonitas exigem as subidas mais difíceis. Olhou para o filho adormecido, para a vida que criará com pura determinação e graça, e sentiu algo que não experimentava há anos. Satisfação completa com quem era, e com o que tinha construído. Emily Carrington. Já não definida pelo casamento, já não diminuída pelas limitações de outro. Estava exatamente onde devia estar. 2 anos depois, a luz da manhã entrava pelo escritório expandido de Emily, onde ela revia os relatórios trimestrais da Carrington Financial Consulting. O que começara como uma tentativa desesperada de independência, tornará-se numa empresa de sucesso com 12 colaboradores e escritórios em Asheville e Charlotte. A sua especialidade em planeamento financeiro para mulheres em transição valerá-lhe reconhecimento como uma das empreendedoras em ascensão da Carolina do Norte. Mamãe, up! A voz do Léo ecoou da sala, seguida pelo som do caminhão de brincar a bater em alguma coisa. Emily sorriu enquanto guardava o trabalho. Com 2 anos e meio, Léo era uma força da natureza, curioso, enérgico e abençoado com uma gargalhada contagiante que podia iluminar os dias mais escuros. Tinha a aparência de Logan, mas a determinação teimosa de Emily, e ela não conseguia imaginar amar alguém mais do que o filho. Vem, querido, chamou. Mas antes que se levantasse, Collie apareceu à porta do escritório com Léo empoleirado nos ombros. Alguém exigia ver a mamã, disse Collie com um sorriso, e ameaçava destruir a sala de estar se as exigências não fossem atendidas. Ele herdou isso do pai, disse Emily com seriedade fingida. Depois deu por si. Ainda era estranho, às vezes, estar numa relação onde podia fazer piadas sem ter de pisar em ovos. Na verdade, disse Collie, colocando Léo no chão, onde ele imediatamente começou a reorganizar os materiais da secretária de Emily, acho que herdou isso da mãe. A mulher que sozinha derrubou um empresário corrupto e construiu um império do nada. Império é exagero, protestou Emily, mas sorria. Diz isso à Associação de Mulheres Empresárias quando te entregarem aquele prêmio no próximo mês. Emily e Collie estavam oficialmente juntos há 8 meses, embora a relação estivesse a desenvolver-se lentamente há bem mais tempo. Fiel à sua palavra. Ela mandou fotos ontem. A pequena Emma está a gatinhar por todo lado e a mexer em tudo. Emily mostrou as fotos no telemóvel. Um bebê gorduchinho e feliz com os olhos brilhantes e sorriso maroto de Rebecca. Ela está a pensar voltar para Carolina do Norte no próximo ano. Começar de novo aqui em vez da Califórnia. A amizade entre Emily e Rebecca surpreendera todos, incluindo elas próprias. Mas o trauma partilhado criou uma compreensão que transcendia o passado complicado. Rebecca criava a filha sozinha, sem nunca ter contado a Logan sobre a gravidez. E a rede de apoio de Emily tornará-se o salva-vidas de Rebecca. E o Logan? A voz de Collie era cuidadosamente neutra. Ainda lutava com raiva em relação ao ex-marido de Emily, embora Logan fosse agora uma presença quase irrelevante nas suas vidas. O mesmo de sempre, esforço mínimo, drama máximo. A voz de Emily já não carregava amargura, apenas aceitação cansada. Vê o Léo de 2 em 2 semanas,
quando lhe dá jeito. Manda a pensão quando o advogado lembra. E passa a maior parte das visitas a tentar ensinar a um miúdo de 2 anos como ter sucesso nos negócios. A queda de Logan foi espetacular e completa. As acusações criminais resultaram num acordo judicial com multas substanciais e trabalho comunitário, mas sem prisão. O império empresarial foi vendido para pagar taxas legais e indemnizações. Agora era gestor regional de vendas numa empresa que não era dele, uma posição que teria horrorizado o homem que Emily em tempos casou, mas que parecia ajustar-se ao homem que ele sempre fora. Papai! Léo anunciou de repente, correndo para a janela ao ver um carro na entrada. O coração de Emily deu um salto, como sempre acontecia quando Logan vinha para as visitas. Não de medo, já não, mas de um instinto protetor profundamente enraizado que nunca desaparecia completamente. Collie levantou-se suavemente, entendendo sem palavras que Emily precisava dele por perto, mas sem a sufocar. Logan parecia mais velho ao subir os degraus da entrada, mais grisalho, mais magro, com o ar ligeiramente derrotado de quem perdeu tudo que julgava importante. Agora era pontual, educado e geralmente cuidadoso em não criar drama durante o tempo limitado com Léo. O acordo de custódia funcionava, embora Emily às vezes se perguntasse se Logan via o filho mais como obrigação do que como alegria. Olá, Emily, disse Logan quando ela abriu a porta. Os olhos desviaram-se para Collie, que brincava com Léo ao fundo, e algo complicado passou pelo seu rosto. Não era bem ciúme, mas reconhecimento do que tinha perdido. Logan! O Léo está pronto. Preparei lanches e uma muda de roupa. Obrigado. Logan ajoelhou-se quando Léo correu para ele, o sorriso tornando-se genuíno pela primeira vez desde que chegará. Olá, campeão. Pronto para uma aventura? Por muito que Logan tivesse falhado, amava o filho à sua maneira limitada. Emily tinha aprendido a ser grata por isso, tanto quanto podia. Voltamos às 6, disse Logan, erguendo-se com Léo nos braços. Perfeito! Diverte-te, querido, chamou Emily. Léo acenou entusiasmado enquanto se dirigiam para o carro. Quando o carro se afastou, Collie envolveu Emily com os braços por trás, um gesto de conforto e apoio que nunca falhava em acalmá-la. Estás bem? Perguntou em voz baixa. Mais do que bem. E era verdade. Ver Logan partir com Léo já não parecia como lançar o filho para o desconhecido. Parecia dar tempo a um menino com o pai, confiando completamente na própria capacidade de proteger o que mais importava. Ótimo, disse Collie, beijando-lhe o topo da cabeça. Porque tenho algo para te mostrar. Levou-o até ao alpendre, onde tinha preparado uma pequena mesa com café e o que pareciam ser plantas arquitetônicas. O que é isto? Perguntou Emily, sentando-se. Os planos da ampliação da casa de que falamos. Espaço para o teu negócio em crescimento. Uma sala de brincadeiras a sério para o Léo. A voz de Collie tornou-se mais suave, mais hesitante. E uma suíte principal para nós, se estiveres pronta. Emily analisou os desenhos com crescente entusiasmo. A ampliação transformaria a casa modesta da avó June em algo que podia acomodar a vida em expansão deles. Sucesso profissional, caos familiar e momentos tranquilos como aquele. Collie disse finalmente. Está perfeito. Estamos prontos. O sorriso dele era radiante, transformador. Esperava que dissesses isso. Enquanto planeavam um futuro juntos, Emily refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Há 2 anos e meio, fora uma mulher que media o seu valor pela satisfação de outra pessoa, que aceitava migalhas e chamava isso de amor. Agora estava a construir algo novo, algo inteiro, algo seu. Agora estava a construir algo notável, um negócio com significado, uma família que se apoiava mutuamente e um amor que a elevava em vez de a diminuir. O telefone vibrou com uma mensagem de uma cliente potencial. Ouvi dizer que ajuda as mulheres a recomeçar. Acho que preciso da tua ajuda. Emily sorriu ao digitar a resposta. Recomeçar não é esquecer o passado. É recusar que o passado defina o futuro. Vamos conversar. Olhou para as montanhas que silenciosamente acolheram a sua transformação. Para a vida que construíra com coragem e propósito. Para o homem ao seu lado que a via completamente e a amava sem condições. Algumas histórias, pensou Emily, valem a espera. Algumas vitórias valem a luta. E alguns amores valem a crença.
Mais uma vez, o futuro estendia-se à sua frente, brilhante de possibilidades, e construído sobre a base sólida de saber exatamente quem era e o que merecia. Emily Carrington tinha finalmente regressado a casa. Para si própria. A história chegou ao fim. Amigos queridos, ainda estão aqui comigo a esta hora? Se ainda estão a ouvir, então algo nesta jornada tocou o vosso coração. Talvez até tenha espelhado um pouco da vossa própria. E é isso que torna estas histórias poderosas. Não são apenas ficção. São espelhos. Mostram-nos versões de nós que escondemos, negamos ou, às vezes, esquecemos que temos a força para nos tornarmos. A história da Emily não é apenas sobre traição. É sobre recuperar o valor próprio. É um lembrete de que amor, quando não é retribuído ou é mal usado, torna-se uma prisão, não uma parceria. Ela deu tudo. O tempo, a carreira, os sonhos. Não porque era fraca, mas porque acreditava num futuro que deveriam construir juntos. E quando esse futuro desmoronou, ela não colapsou. Ela ergueu-se. Há algo de belo nesse tipo de firmeza. O momento em que alguém percebe que a dor tem um limite, mas a força, não. Como disse a autora Glennon Doyle, tu consegues fazer coisas difíceis. Emily conseguiu. E talvez tu também consigas. Talvez te tenha sentido esquecida, desvalorizada, ou posta de lado enquanto os sonhos de alguém levavam prioridade. Talvez te tenham dito que eras demasiado complicada, quando na verdade apenas amavas com profundidade e planeavas com sabedoria. Se és tu, lembra-te. A tua profundidade não é fraqueza. É poder. Deixa que esta história seja mais do que entretenimento. Deixa que seja combustível. Um empurrão silencioso para refletires sobre os teus limites, os teus sonhos e a tua voz. Por isso, se algo na jornada da Emily te fez apertar o peito ou umedecer os olhos, não saias em silêncio. Gosta deste vídeo? Partilha com alguém que precise de força hoje. E subscreve para que possamos continuar a trazer histórias que falam não só à mente, mas ao coração. Estamos juntos nisto.